Muito boa noite. É sempre um prazer falar da Palavra de Deus aqui neste lugar. Eu gostava de falar-vos hoje da decisão mais importante que qualquer pessoa pode tomar na sua vida, que é sobre uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Lemos isso em 1ª Epístola do Apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 15. Podemos abrir as Escrituras? 1ª Epístola do Apóstolo Paulo. Eu disse Paulo? Timóteo, claro. 1ª Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Diz ele, esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. E já vamos ver que palavra fiel é esta. E vamos ler um pouquinho mais atrás, a partir do versículo 12. Primeira Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. O apóstolo Paulo fala-nos aqui de uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. É algo que todos devem aceitar. É digna disso. Arrisco-me a dizer, é um ato de inteligência aceitar esta palavra fiel. É um ato de loucura rejeitar esta palavra fiel e digna de toda a aceitação. É um ato de inteligência porque a palavra de Deus diz-nos, e podemos ir lá ler no livro de Salmos, Salmos 14, nós lemos o que é que o néscio diz. Qual é a atitude do homem louco? O homem falto de inteligência. Salmos 14, versículo 1 a 3. Disse o néscio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis as suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Ou seja, Deus procurava pessoas que tivessem entendimento e que buscassem a Deus. Ou seja, quem tem entendimento, quem tem inteligência, busca a Deus. As pessoas que não querem nada com Deus, o que é que diz a palavra de Deus? São loucos. Porque esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para quê? Para ensinar uma nova doutrina, como outros líderes religiosos. Veio para dar o exemplo, para nós procurarmos ajustar a nossa vida o mais possível à sua vida. Não estou a dizer que não devamos seguir o seu exemplo, de maneira nenhuma. Não digo que não devamos atentar para os seus ensinamentos. Nada disso. Mas o principal que ele veio fazer, veio ao mundo para salvar os pecadores. E como nós lemos nesta mesma epístola, um pouquinho mais à frente, alguns até poderá ser na mesma página, outros é só virar um bocadinho, que nós lemos que Deus quer que todos os homens se salvem, no capítulo seguinte, versículo 4, quer que todos os homens se salvem, falo outra vez aqui da salvação, e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Ele entregou-se a si mesmo, como lemos em Gálatas 2:20, o qual se deu a si mesmo por mim. Diz o apóstolo Paulo também aos Gálatas 2:20. E lemos também em Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para connosco em Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É desta forma que Ele pode salvar perfeitamente todos aqueles que pela fé se chegam a Deus, através da obra redentora da sua morte e ressurreição. Foi isso que Ele veio aqui fazer. Essa principal obra que Ele veio fazer veio ao mundo para salvar os pecadores. E atenção, é muito importante esta expressão. Veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores. Não veio salvar aqueles que se acham dignos de algum favor da sua parte. Não veio para salvar aqueles que se destacavam por serem um pouquinho melhores do que os outros. Ou por se acharem melhores do que os outros. Muito pelo contrário. O que é que o Senhor dizia desses? Podemos ler mesmo em Mateus 9, 12 e 13. Ele dizia que veio para... Podemos ler? Mateus 9. Porque ele estava a comer com publicanos e pecadores, com as pessoas mais indignas. E o Senhor Jesus estava a comer com eles. No versículo 11 lemos isso. Havia os fariseus que se escandalizavam por o Senhor Jesus Cristo estar a comer com eles. Ele diz... O Senhor Jesus Cristo diz, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. E porém, aprendei o que significa misericórdia que quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E quando o Senhor Jesus Cristo fala aqui dos justos, não está a dizer das pessoas que são verdadeiramente boas, não, das pessoas que se achavam melhores do que os outros. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Aqueles que se sentem pecadores. Porque o que tem afastado milhares de milhões de pessoas de Deus é elas acharem-se boas. Eu sou bom e Deus há de recompensar-me pela minha bondade. Mas não é assim que Deus age. Quem quiser, eu espero ser claro no que vou dizer. Quem quiser ser salvo por realizar boas obras, pode tentar fazê-lo. Pode tentar fazê-lo. E no final, pode pensar que Deus vai pôr num prato as minhas boas obras e no prato de uma balança as minhas boas obras e no outro prato da balança as minhas más obras. E depois vamos ver para que lado depende. Se querem ir por aí, força, estou por vossa conta. Mas estejam certos de que o prato das más obras vai pesar muito mais. Sem dúvida alguma. Agora, se cada um compreender que é pecador e que nada pode fazer para se salvar, aí sim a obra redentora do Senhor Jesus Cristo tem algum efeito. Porque se pensarmos, eu sou bom, eu faço coisas boas, Deus vai ter de me salvar. É isto que tem afastado as pessoas. É isto que afastava os fariseus do Senhor. Da salvação. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo dizia que as prostitutas e os publicanos entravam no reino de Deus à frente deles. Porque as prostitutas e os publicanos tinham consciência... Atenção, não é só por serem prostitutas que vão entrar à frente, não. Porque os que tinham consciência do seu estado de pecadores, aí Deus podia fazer alguma coisa com eles. Agora, os fariseus que se achavam os mais extraordinários, esses nunca conseguiam chegar a Deus. Alguém que pensasse, eu vou cumprir a lei toda e Deus vai ter de me recompensar com a salvação. Pode tentar, mas não vai conseguir. Bastava não observar um dos mandamentos e seria culpado de toda a lei. Portanto, é isto que tem afastado, infelizmente, milhares de milhões de pessoas de Deus. O sentimento de autojustiça tem levado muitas pessoas a rejeitar esta graça
este favor imerecido. É gravíssimo alguém pensar que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, mas eu tenho de fazer alguma coisa para merecer o favor de Deus. Mesmo aqueles que digam, e ainda hoje falava sobre isso, todos os anos, nesta altura em que se assinala a Reforma Protestante, vêm alguns católicos dizer, não, a salvação é pela graça. Podem dizer isso, mas depois na prática, podem afirmar, mas depois se nós tentarmos perceber melhor o que está por trás do seu pensamento, vamos perceber que há ali mérito humano. E a salvação que Deus oferece, e que Ele quer que todos se salvem, e Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, não há qualquer mérito. Era só que faltava um dia alguém chegar ao céu e dizer, obrigado, ó Deus, por teres entregado o teu filho para morrer a morte que eu merecia, mas eu também fiz algo para merecer estar aqui. Não há lugar para qualquer mérito humano na obra da salvação. E atenção que o apóstolo Paulo continua e diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esta palavra é traduzida de várias maneiras. Eu não vou desenvolver muito esse assunto, mas a palavra original é protos, de onde vem a palavra protótipo, o primeiro de uma série. E creio que o apóstolo Paulo também quereria dizer isso. Fui o primeiro. Para exemplo, porque ele fala depois no versículo 16. Mas eu queria que pensássemos um pouco nesta palavra principal. Alguns também traduzem por chefe e por cabecilha. Porque ele era de facto, o apóstolo Paulo era o líder de uma rebelião contra Deus. Ele estava a perseguir o Senhor Jesus Cristo. Tanto que o Senhor Jesus Cristo diz, Saulo, Saulo, porque me persegues. Era o líder de uma rebelião contra Deus. E ainda assim Deus salvou. E já lá vamos chegar. Mas ele era o principal dos pecadores. O maior dos pecadores. Ele sentia-se o pior dos pecadores. E eu digo-vos, ai de quem não se sente o principal dos pecadores. Ai de quem olha à sua volta e diz, não, eu não sou pior. Há piores do que eu. É isto que tem afastado as pessoas de Deus. Eu não terem consciência de quão grave é o seu pecado. E por vezes até há um sentimento um pouco mórbido de ver coisas más cometidas por outros e até há um certo sentimento, afinal não sou tão mau. E sabem, na mitologia grega e romana, os deuses que eles tinham eram deuses com muitas imperfeições. Alguns que cometiam adultério, por exemplo, alguns deuses, não sei, penso que Júpiter, que teve um caso extraconjugal. Júpiter tinha a sua mulher, era um dos deuses, tinha a sua mulher, mas depois teve um filho fora do seu casamento. E tudo isto servia também para que aquelas pessoas não se sentissem tão mal com o seu pecado. Os nossos deuses, até os nossos deuses fazem estas coisas, portanto, nós não estamos assim tão mal. Mas ai de quem não se considera o principal dos pecadores. O John Bunyan escreveu a sua biografia e o título era Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. O apóstolo Paulo dizia que era o principal dos pecadores. John Bunyan dizia que era o principal dos pecadores. O apóstolo Paulo está aqui a dizer, no fundo, que se alguém que não merecia ser salvo, alguém que pecou tanto, estava tão afastado de Deus, era tão pouco, nada mesmo merecedor da graça de Deus. Ele dizia, eu sou o principal. Eu digo-vos, se alguém... Desculpem lá. Às vezes nós podemos pensar, correr o risco de pensar,
certas pessoas e pensarmos que não há nada que as possa fazer mudar de vida. Estão irremediavelmente perdidas. Já não há nada a fazer por elas. Pessoas que estão entregues a uma vida de pecado, já estão tão cauterizadas na sua consciência que nós podemos pensar que já nem Deus as pode salvar. Mas sabem, se há alguém que era tão mau, que não merecia ser salvo, sabem quem é? Paulo Daniel, ou seja, eu não merecia ser salvo. Paulo diz que era ele, mas eu digo que sou eu. Eu não merecia a salvação de Deus. E se há aqui alguém que sinta, olha, se há alguém que até merece ser salvo, até sou capaz de ser eu. Sinceramente, se alguém pensa isso, eu oro a Deus para que tire esse sentimento do vosso coração. Porque não merecem. E atenção, eu não conheço as vossas vidas tão bem quanto vocês. Mas eu conheço a minha vida bem o suficiente para perceber que eu não mereço a graça de Deus. Eu não mereço esta salvação. E perdoam-me dizer-vos, nenhum de vocês merece esta salvação. Por isso é que é graça. Mas é triste que haja pessoas que assistem a serviços religiosos, a cultos, e saem lá com o sentimento de que eu até sou digno, sou merecedor. Cuidado. Muito cuidado com este sentimento de autojustiça. Porque foi exatamente isso que afastou uma pessoa de que a palavra de Deus nos fala. Afastou essa pessoa de Deus. Nós lemos sobre a parábola do fariseu e do publicano em Lucas 18. Lucas 18. Lucas 18, 9 a 14. E disse também... Desculpa. Às vezes entusiasmo e começo a ler logo. Peço desculpa. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, querendo que eram justos e desprezavam os outros. Exatamente este sentimento. Este relato tem quase 2000 anos. E parece que é hoje. Poderia ser dito hoje. Alguns confiam em si mesmos, querendo que são justos e desprezam os outros. E Deus nos livre de termos este sentimento na igreja. De olharmos para os outros lá fora e dizer eles são pecadores, não são dignos da graça de Deus. E nós somos. 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Por qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Parem que a pessoa que aparentemente mais merecedora era do favor de Deus, foi a que não desceu para a sua casa justificado, mas sim aquele que qualquer um que olhava para ele pensava, não, já não há nada a fazer para este homem. Mas atenção, é preciso ter esta atitude de: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ó Deus, salva-me. Eu creio. Claro que aqui o contexto era outro, mas hoje qualquer pessoa que ainda não tenha aceitado esta palavra fiel e digna de toda a aceitação, tem de apenas dizer: obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo para morrer a morte que eu merecia. E isto é salvação.
E Deus tornou a coisa tão simples, tornou a salvação tão simples, porque Ele quer, o que é que diz a outra passagem que nós lemos em 1 a Timóteo? Deus quer que todos os homens se salvem. E por isso Ele não complicou, não colocou muitos requisitos, não colocou a necessidade de oferecer algo a Deus. Deus não quer complicar a vida de ninguém. Por isso Ele tornou a salvação simples e acessível a todos. Sabe uma coisa? Esta passagem de Lucas 18 e estes dois homens, que nós vemos aqui, o fariseu e o publicano, fazem-me lembrar duas pessoas de que a Bíblia fala. E que são a mesma pessoa. Saulo e Paulo. Saulo era tal e qual este fariseu. Aqui está. Vamos ler como é que era Paulo antes. Ou como é que era Paulo quando ainda era Saulo. Filipenses 3. Filipenses 3, nós lemos Paulo a descrever como é que ele era noutro tempo. Filipenses 3, 4 a 9. Podemos ler também o 3. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também poder confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Saulo, depois daquela experiência na estrada para Damasco, deixou de ser este homem que confiava na carne, que confiava nos seus próprios méritos para ganhar o favor de Deus. Ele já não procura a sua justiça pela lei, mas é que vem pela fé em Cristo. E ele, quando se achava, ele aqui não está a dizer, mas do ponto de vista religioso, ninguém se podia comparar com Saulo. Ele era o mais ilustre dos religiosos. Ninguém se podia comparar com ele. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. E onde é que o levou? Ele estava perdido, completamente perdido. Estava em rebelião para com Deus. Ou seja, a pessoa mais destacada dos religiosos atingiu a salvação? Não. Pelos seus próprios méritos não chegou lá. Mas o principal dos pecadores, o mais baixo, o mais indigno dos pecadores, conseguiu ser salvo. Extraordinário. Como é que isto é possível? A pessoa mais destacada... Isto, aos olhos do mundo, não faz sentido nenhum, não é? Quem não tem compreensão da palavra de Deus, não faz sentido. Então, uma pessoa que cumpre escrupulosamente todas estas coisas está perdida. Porque ele achava, acreditava que a sua justiça vinha pela lei. Mas ele agora percebia que era indigno de qualquer favor de Deus. E enquanto ele, como o mais ilustre dos religiosos, não podia ser salvo,
ele agora, como o mais indigno dos pecadores, ele pode ser salvo. Podemos traçar aqui uma linha imaginária, que é a linha da... Permitam-me, da salvação. Uma linha. E os religiosos, por mais ilustres que sejam, não chegam à salvação. Não atingem a salvação. Enquanto que os pecadores, mesmo o mais indigno, e quando falo de pecadores, as pessoas que se acham pecadoras e que compreendem o seu estado de pecadores e que se entregam nas mãos de um Deus justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, essas, por mais indignos que sejam, Deus salvou-os. E Deus salvou o apóstolo Paulo, desde o versículo 16 da nossa passagem, 1 Timóteo 1,16. Vou ler outra vez o 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais o seu principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ou seja, tal como Deus salvou a Saulo, Deus pode salvar hoje todos. O braço de Deus não é curto ao ponto de não conseguir salvar a todos. Consegue salvar a todos. Ninguém está fora da sua esfera de ação. Se Deus pôde salvar a Saulo, se Deus pôde salvar a Paulo, pode salvar a qualquer um. Tem é de ser pecador. Porque se não for pecador, não dá. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. A minha oração é que todos se sintam pecadores. Aqueles que ainda não se sentiram pecadores, não se sentiram que estão num estado de perdição, que possam compreender e entregar-se nas mãos de um Deus que julga justamente. Eu quero terminar daqui a pouco com uma ilustração que eu espero... É uma ilustração que vi num vídeo muito interessante e que ilustra exatamente esta ideia. Claro que nós sabemos que as coisas não se vão processar dessa maneira. Mas imaginem uma fila de pessoas... Atenção, não é assim que as coisas acontecem. Mas imaginem uma fila de pessoas que chegam ao lugar onde se decide se a pessoa vai para o céu ou para o inferno. Então, vem várias pessoas e está lá uma equipa de pessoas a decidir se a pessoa vai para o céu ou vai para o inferno. Então chega alguém que traz o seu currículo, uma pasta com o seu currículo, e lá quem está nesse tribunal, por assim dizer, vê o currículo da pessoa e diz, parece muito mal. Está feio isto. Faça favor, suba ali para a balança. Depois tem uma balança que diz se a pessoa é boa ou não o suficiente. E falha miseravelmente. Não é boa o suficiente e vai para o inferno. Chegam outras, uma delas, a pessoa fez muita coisa boa, mesmo obras sociais, de caridade e tudo mais, coisas extraordinárias, e quem está a ver aquilo fica, realmente tem um currículo impressionante. Sobe à balança, não é boa o suficiente. Vem outra, depois várias pessoas. Chega uma que tem de facto um currículo muito pouco simpático. Mas aparece alguém e apresenta o seu currículo, que é o Senhor Jesus Cristo. E depois, na altura de subir para a balança, quem é que sobe para a balança? Não é a pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. E é bom o suficiente. E ela vai para o céu, não é por causa da sua justiça, mas sim pela justiça do Senhor Jesus Cristo. E seja achado nele
Filipenses 3,9. Não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Alguém que pense que é pelo que faz, por vir muitas vezes à igreja, fazer muitas atividades de igreja, fazer muitas coisas socialmente aceitáveis e coisas às quais a sociedade é favorável, se vão confiados nisso, vão falhar redondamente. Agora, quem é salvo é aquele que compreende que não é digno. E esta pessoa, desta história fictícia, foi para o céu, foi salva, não pelos seus méritos, mas pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. E quero terminar com o seguinte pensamento, que já o aflorei levemente. Que Deus nos livre, nós enquanto igreja, aqueles que são salvos pela graça de Deus, que um dia olharam para a cruz e viram, não era o Senhor Jesus Cristo que devia estar ali, era eu, porque eu sim sou pecador, ele não. Não sejamos rápidos a olhar para os outros com algum desdém. Olha, que eles são pecadores, não merecem a graça de Deus. Cuidado com este espírito. Porque é um espírito de fariseu. Nós vamos olhar para eles como algo que nós já fomos. E aquilo que nos diferencia deles não é nós sermos melhores do que eles. É termos reconhecido que somos pecadores. Precisamos da graça de Deus. Porque é uma coisa tenebrosa quando passa para fora a ideia de que nós estamos aqui porque somos melhores do que os outros. Não. Eu estou aqui e creio no que creio porque sei que não presto. Sei que não valho nada. Não estou aqui... Olha, realmente eu sou melhor do que os outros. Isto é um espírito fariseu. Cuidado. Eu tenho dito... esta expressão não é minha, mas eu tenho dito algumas vezes que... Claro que nós esperamos a segunda vinda do Senhor para vir buscar a sua igreja. Mas eu creio que antes da segunda vinda do Senhor vamos ter a segunda vinda dos fariseus. E eu não quero ter este espírito de fariseu. De me achar melhor que os outros. Me achar mais digno do que os outros. Fixemos esta verdade. Quem sou eu para dizer o que Paulo escreveu? Ele escreveu inspirado. Mas que cada um de nós possa dizer, como o apóstolo Paulo disse outrora. Eu sou o principal dos pecadores. Mas por isso alcancei misericórdia. Para que a mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse a sua longanimidade. Que Deus nos abençoe. Nós que já somos seus e aqueles que ainda não são do Senhor, que ainda não compreenderam, não adiem esta decisão. Porque esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação.